A oração e a fidelidade de Jabes. A oração e a fidelidade de Jabes. Você conhece a história de Jabes? Está lá registrado no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 a 10. Mais especificamente, a partir do 8, já tem informações sobre a história de Jabes. São poucos versículos. 3 versículos que nos falam poderosamente e que com certeza o Senhor quer sim nos ensinar nesta reflexão, neste momento, através desta palavra, através da oração e a fidelidade de Jabes. Eu sei que muitos que estão nos acompanhando neste momento, por esta live, já ouviram pregações sobre a oração de Jabes. Muitos conhecem, talvez outros não, Uns conhecem mais, outros menos, e alguns de repente não conhecem, nunca ouviu sobre essa história. Mas nós vamos meditar nela hoje. Eu quero chamar você a acompanhar comigo a leitura bíblica, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou, portanto com dores lhe dei à luz. Guarde isso. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. Nós vamos levantar aqui, meus queridos, minhas queridas, 4 pedidos de Jabes. Os 4 pedidos que Jabes fez nesta oração. Se me abençoares, é o primeiro. Aumentar os meus termos, as minhas terras, é o segundo. A tua mão for comigo, é o terceiro. E do mal não seja afligido. E aí o versículo 10 termina assim: E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Por isso que o tema dessa mensagem é a oração e a fidelidade de Jabes. Jabes, ele coloca uma condição. Aqui o texto bíblico diz assim: Se me abençoares muitíssimo, se me abençoares muitíssimo. Então, o que nós percebemos nesta oração de Jabes? Ele faz um pacto com Deus, ele faz um acordo com Deus, não é? Então, e ele honra, e ele é fiel, porque Deus respondeu a sua oração. Então Jabes, ele foi fiel naquilo que ele se propôs a fazer. A Bíblia não menciona isso, mas menciona através do início desta frase: se me abençoares. Então aqui está embutido, está implícito aqui, algo que Jabes se comprometeu em fazer, e o Senhor o honrou, porque ele obedeceu, ele foi fiel, e Deus atendeu a sua oração. E nós lembramos desse pedaço, nesta frase que Jabes faz: se me abençoares. Nós lembramos de Jacó, não é verdade? Jacó, ele também teve essa postura, quando ele estava lutando com o anjo, e o anjo falou para me larga, Jacó, e Jacó falou: eu só te largo se o Senhor me abençoar. Então, meus irmãos, nós lembramos aqui de Jacó,
ali, né? E você, né? Tem segurado ao Senhor, as bênçãos do Senhor? Você tem se apegado a Deus? Ou os acontecimentos, né? As coisas do cotidiano têm tomado maior importância na sua vida? Vamos nos apegar em Deus, meus irmãos e minhas irmãs, né? Então vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar, e já está nos ensinando através da oração e a fidelidade de Jabes. Algo interessante, irmãos, no capítulo 4, não é? No capítulo 4, é que há uma quebra de uma sequência lógica que nós chamamos, não é, de genealogia. Então, desde o primeiro capítulo de 1 Crônicas, capítulo 1, 2, até o capítulo 9, só vai falar de genealogia, de nomes e nomes e nomes de várias famílias de Israel. E quando chega no capítulo 4, então, existe uma quebra nessa sequência de famílias, de nomes de famílias. É um relato, não é? É uma espécie de censo, não é? Onde há uma relação enorme de várias famílias de todas as tribos de Israel, não é? E aqui há essa quebra. No capítulo 4 há essa quebra dos versículos 8, 9 e 10, né? E isso é interessante porque revela algo maravilhoso, que a princípio parece estar fora do contexto. A oração de Jabes, de acordo com esse texto que nós estamos lendo aqui, não é? Desde o primeiro capítulo de 1 Crônicas, capítulo 4, desde o primeiro capítulo de Crônicas, nós percebemos que é só genealogia. E ali há uma quebra, parece que está fora de sentido, mas não está, porque Deus quer nos ensinar algo maravilhoso, algo tremendo, que é sobre a oração, que é sobre a fidelidade e que é sobre sofrimento. Oração, fidelidade, sofrimento, não é? Então nós vamos ver que Jabes, ele fez 4 pedidos a Deus dentro desse contexto de oração, de fidelidade e de sofrimento, não é? Então, Deus deseja nos ensinar com a vida de Jabes algo tremendo. A Bíblia mostra que Jabes fez simplesmente uma oração. Ele orou com sinceridade, fidelidade, e foi atendido por Deus. Amém? O nome Jabes tem 2 significados, não é? Na Bíblia, numa versão mais atual, significa Jabes, significa irmão de Raquel, e Raquel significa ovelha. E na Septuaginta, uma tradução muito mais antiga, Jabes significa irmão de Recabe. Vocês se lembram muito bem quem foram os recabitas. E quer dizer o quê? A força tem permanecido. Irmãos, isso nos faz entender tantas coisas sobre o nome Jabes. Como, por exemplo, humildade. O símbolo da ovelha é símbolo de humildade, é símbolo de mansidão. Quem é bravo e rebelde é o bode, não é verdade? Porque a ovelha é mansa. E Raquel significa ovelha. E significa que o nome Raquel é ovelha mansa. E Jabes significa o quê? Irmão de Raquel. Então, nos traz a ideia de uma criança mansa, de um homem manso, de um cidadão humilde. E na outra tradução da Septuaginta, que é uma escrita muito mais antiga, uma tradução muito mais antiga do Antigo Testamento, diz irmão de Recabe. E Recabe significa a força tem permanecido. Olha que coisa maravilhosa, irmãos! Aleluia!
a força tem permanecido com os mansos, a força tem permanecido com os humildes, a força tem permanecido com as pessoas fiéis. Não é com o arrogante, não. A força não está com o arrogante, a força não está com a pessoa soberba, a força tem permanecido com aquele que sofre, a força tem permanecido com aquele que é humilde como uma ovelha. Como Jesus foi como uma ovelha para o matadouro, sem reclamar. E eu quero ainda, antes de entrar nesses 4 pedidos de Jabes, fazer aqui uma outra digressão interessantíssima. Que quando nós falamos, que Jabes significa irmão de Recabe, vale a pena nós buscarmos lá a história dos recabitas. Quem foram os recabitas? Lá do tempo de Jeremias, quando Jeremias diz, a Bíblia, lá em Jeremias 35:5, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Isso significa o quê? Obediência, mansidão. Então, queridos, Jabes era um cara obediente a Deus, ele era um cara manso, porque os recabitas, depois de geração e muitas outras gerações, o profeta Jeremias colocou o vinho diante deles e falou, pode beber e fica à vontade. Eles continuaram fiéis aos ensinamentos, diz a Bíblia, de Jonadab, que era filho de Recabe, o nosso pai, diz o texto. Eles ficaram fiéis. Olha como é importante, irmãos, nesse epicentro, nós permanecermos fiéis a Deus. Aleluia. É assim que nós podemos então traçar esse pano de fundo sobre a oração fiel, a oração e a fidelidade de Jabes. Jabes, irmão de Raquel. Raquel significa ovelha. Jabes, irmão de Recabe. E Recabe significa a força tem permanecido. Porque os recabitas, eles permaneceram fortes e fiéis nas instruções e nas orientações que eles aprenderam dos seus pais. Fidelidade. Voltando aqui, meus irmãos, para a história propriamente dita de Jabes, a oração e a fidelidade de Jabes, nós percebemos então, no versículo 9, que a mãe de Jabes lhe deu o nome de Jabes, porque ela teve muita dor. Então, o nome Jabes está associado à dor que a sua mãe teve na hora do parto. E nós sabemos que a Bíblia diz, quando da queda do pecado da humanidade, houve então 2 sentenças para o homem, uma para o homem e outra para a mulher. Que a mulher teria parto com dor e o homem teria que tirar o seu sustento do suor do seu rosto. 2 sentenças. Então, se a mãe de Jabes teve muita dor e deu o nome de Jabes relacionada à sua dor, nós percebemos que todas as mulheres tinham dor na hora do parto, e tem dor até hoje. É uma sentença bíblica. Mas, meus irmãos, a dor que a mãe de Jabes teve foi uma dor que superou todas as dores de parto existentes na época. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, no 8º dia, toda criança do sexo masculino era circuncidada, e lá naquele momento os pais davam o nome na hora da circuncisão. É como se fosse um batismo, É um rito de entrada na cultura hebreia, na cultura judaica.
Então, no 8º dia, veja, que a dor do parto, ela é esquecida com o nascimento da criança, não é? É ou não é? A mulher sofre, a mulher tem dor, é incômodo, tem tantas fases ali, né? Durante 9 meses, muitas coisas acontecem, mas quando a criança nasce, o que acontece? A alegria, a felicidade e o prazer, não é verdade? Mas com a mãe de Jabes foi diferente. A dor foi tão grande que no 8º dia ela olhou para a criança e falou: esse menino aí ele sempre vai ter que carregar essa lembrança, que eu tive muita dor para pari-lo, né? Para dar a luz a este menino, eu sofri muito, então lhe darei o nome de Jabes. Talvez a mãe de Jabes tenha chamado de Jabes como Raquel chamou, não é? Benjamim de Benoni. Você se lembra da história de Raquel? Raquel, quando teve aquele parto difícil também, né? Tudo indica que Benjamim ele estava sentado, não é? Então foi um parto difícil, naquela época não tinha cesárea, era tudo mais difícil. Então, quando Benjamim nasceu, ela olhou para Benjamim e falou assim: é Benoni, né? É Benoni porque ele é filho da minha dor. E ela morreu, né? Raquel morreu no parto. E ali então, meus irmãos, Jacó pegou o Benoni e falou: não é Benoni, é Benjamim, porque é filho da minha felicidade. Glória a Deus, né? Alguém que nasceu Benoni virou Benjamim. Então, meus irmãos, é isso que Deus faz, essas transformações maravilhosas, né? E Jabes então estava sentenciado ao resto da vida ser lembrado. Todos que olhavam para ele se lembravam da dor que a mãe dele teve para dar a luz a ele. Mas eu ainda quero chamar a atenção de você a uma coisa muito importante. Você sabia que é bom nós termos um referencial de dor? É bom. Tem gente que quer enterrar a dor, né? Aquele referencial de dor, o mais fundo que puder, colocar uma pedra em cima e esquecer, não é? Irmãos, quem perdoa e esquece é Deus. Deus, ele perdoa e esquece o nosso pecado. Mas tudo que é dor, que um dia você passou, que um dia nós passamos, e ainda passamos o passado, passamos o presente e vamos passar no futuro. Nós não podemos esquecer o referencial da dor. Jabes, ele não esqueceu o seu referencial de dor. Isso o motivou a orar com fidelidade e a avançar na comunhão com Deus. Sabe, queridos, quando a gente esquece o nosso referencial de dor, a soberba cresce. Porque quando você esquece, não é, que vou dar um exemplo. Na década do ano de 2010, no início da década ali de 2010, né, no final da década de zero, né, vamos dizer assim, eu sofri muito. Por isso. Não é que eu vou relembrar aquela dor para ficar martirizando, não. Eu vou lembrar daquele sofrimento e falar: e agora o Senhor me ajudou. Eu não vou mais cair naquilo. Eu não vou mais praticar aquele erro. Eu não vou mais dar espaço para Satanás entrar na minha vida. Isso é um memorial, queridos. Então, Jabes, o nome dele é um memorial. Nós não podemos tirar esse significado de dor e anular, não, porque senão nós teríamos que anular a cruz de Jesus, porque a cruz de Jesus é um memorial de dor, de sofrimento, de morte e de ressurreição. Então nós não podemos tirar esse lado de dor do nome de Jabes, porque é uma referência, e para ele foi uma referência positiva, para ele não se engrandecer de quando Deus o abençoou. Muitas pessoas se engrandecem.
Muitas pessoas esquecem do tempo de fome, do tempo de carestia, do tempo de lotação apertada, do tempo de trem, de metrô. Muitas pessoas esquecem do tempo de marmita, do tempo de ovo. Muitas pessoas esquecem, mas não podemos esquecer, porque quando a gente esquece, a gente não dá valor porque a gente tem hoje. Não é ficar lembrando e martirizando, porque vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas é respeito. Quem, por exemplo, teve uma mãe como eu tive, que lavava roupa para sustentar, para ajudar no sustento da família, eu vou me esquecer disso, do sofrimento. Isso vai me ajudar o quê? A valorizar o que eu sou hoje, porque foi por causa de quem? Dos meus pais. O pai trabalhava fora, como em empresa, o dia todo ali, e a mãe em casa, lavando roupa ainda para sustentar os filhos. Isso é dor? É dor. Eu vou esquecer? Não posso esquecer, porque isso me dá ânimo e motivo para seguir e para poder então vencer, e para eu não me ensoberbecer e esquecer o meu passado e de onde eu vim. Então, meus queridos, eu quero agora dizer para todos vocês, para nós, o primeiro pedido de Jabes, lembra-se? Jabes, que estava associado à dor, mas que Jabes também significa irmão de Raquel, que é ovelha, e irmão de Recabe, que é a força tem permanecido. E o primeiro pedido dele a Deus foi: ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Certamente Jabes tinha em mente a promessa de Abraão. Quando Abraão, lá em Gênesis 22:17, Deus disse para Abraão: de veras te abençoarei, que a bênção de Abraão venha sobre mim. Jabes orou. Olha só a importância de conhecer a história, a importância de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, os escritos. O que diz em Gênesis 22:17? Que de veras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Jabes, então, lembrando da dor que ele significava para a sua família e para todos que o conheciam, ele pediu para Deus aquilo que Deus deu a Abraão, e ele, como filho de Abraão, tomou posse na sua vida. E você é filho de Abraão? Toma posse na sua vida, porque Deus prometeu a Abraão uma grande bênção, e Jabes tomou posse. Jabes era um homem muito instruído, e ele era um homem muito piedoso. Sabe por quê? Porque ele sabia que o nome dele significava dor, que a mãe dele teve com muita dor. Ele honrava aquilo, ele não desprezava aquilo, mas ele não queria viver aquela dor. Ele queria a bênção do Senhor sobre a sua vida, assim como você também deve querer a bênção de Deus sobre a sua vida. E é interessante que lá no capítulo 2 de 1 Crônicas, versículo 55, fala justamente que os escribas habitavam na cidade de Jabes. Então, tudo indica que Jabes era um escriba, um homem inteligente, um homem piedoso, um homem que sabia da sua origem, um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que profetizou a palavra de Deus sobre a sua vida e que não aceitou a dor para viver uma vida cheia de dor. Não, o meu nome me faz lembrar do sofrimento que minha mãe me teve, mas a minha mãe me teve com um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito, e o propósito de Deus na minha vida é tomar posse da bênção de Abraão. Aleluia. E você, qual que é o propósito de Deus na sua vida? É ficar chorando enganador? É ficar olhando que todo mundo te humilha? Ou é humilhar as pessoas? Não, o propósito de Deus na sua vida, sabe qual que é? É tomar posse da bênção que Deus deu a Abraão. Então, já abençoou. Ó Deus, abençoa-me. Quando nós falamos a bênção de Deus, nós estamos pedindo aquilo que nós não podemos fazer com as nossas próprias mãos, com o nosso esforço. Observe que o desejo pela bênção é um empenho pessoal de Jabes,
se me abençoares. É uma luta dele com Deus, é um pedido dele com Deus, é pessoal, e nós precisamos ter essa particularidade com Deus. Precisamos desejar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Você tem compreendido como é importante ter a bênção de Deus na nossa vida? E o que você tem feito para atrair a bênção de Deus sobre a sua vida? Devemos seguir o exemplo de Jabes, o exemplo de Jacó, que segurou ali o anjo e falou: não saio, não largo, se não me abençoares. E Jabes falou: se me abençoares, Deus. E Deus o abençoou. Mas as bênçãos espirituais são as melhores bênçãos, e são certamente abençoados aqueles que são abençoados com as bênçãos espirituais. As bênçãos de Deus são coisas reais e produzem efeitos reais. Não podemos fazer nada além de desejar a bênção de Deus, porque só Ele pode conceder a sua bênção para as nossas vidas. Jabes desejou ser abençoado, receber a bênção que Abraão tinha recebido de Deus. O segundo pedido de Jabes é: e dá-me muitas terras. Nós não podemos encarar terras como simplesmente posses materiais. Jabes, ao fazer esse pedido, estava clamando a Deus por mais e maiores oportunidades para realizar os propósitos de Deus sobre a sua vida. Porque vejam só, quando Abraão ele é abençoado por Deus, Deus fala o que para ele? Olha só: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Então, as bênçãos sobre Jabes eram as bênçãos de Abraão. Por isso, então, as terras, quando Deus fala para Abraão: Abraão, aonde o Senhor alcançar, eu te darei. Jabes aqui ele está reivindicando, ele está tomando posse de algo que Deus já havia dado para Abraão: a bênção, a terra. E aqui, queridos, mais do que terra no âmbito físico, nós temos que olhar nas oportunidades que nós podemos ter em Deus, como Deus pode nos usar cada vez mais. Quando Jabes clamou a Deus: dá-me muitas terras, ele pensava. Este clamor engloba aspectos espirituais, materiais, físicos, financeiros, familiares e etc. Este pedido pode ser entendido como um aumentar de oportunidades na presença de Deus. O nosso desejo e oração deveria ser que Deus dilatasse, que Deus aumentasse os nossos corações, ampliando assim a nossa porção nele próprio e na sua Canaã celestial. Pois aí em Mateus 6,33, Jesus nos ensina o que? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Reino não está ligado com terra? Existe algum reino sem terra? Não. Então Jabes, quando fala que dá-me muitas terras, ele está pedindo também para que ele entre no reino de Deus de uma maneira larga, de uma maneira ampliada, de uma maneira maravilhosa. Ele quer entrar no reino de Deus de maneira profunda. É o que nós também precisamos querer. Terceiro pedido é: fica comigo, Senhor. E é muito importante esse pedido, porque quando alguém é abençoado, quando alguém tem muita terra, corre-se o risco da soberba, corre-se o risco de subir para a cabeça e deixar o que realmente importa, que é a dependência de Deus. Jabes está fazendo uma menção a Moisés. Quando Moisés profetizou sobre Judá, a oração de Moisés em favor desta tribo foi a seguinte: que as tuas mãos, Senhor,
lhes bastem. Ou seja, que a mão de Deus seja o suficiente para a tribo de Judá. E veja que Jabes é da tribo de Judá. E veja que Jesus é da tribo de Judá. E veja então que Deus está querendo falar com você e comigo nesta noite. Guiados por Jesus, na força do Espírito Santo e nas mãos de Deus. Então, meus queridos, as mãos de Deus então eram sobre o povo, sobre o seu povo. E a oração aqui em Deuteronômio 33:7 diz o seguinte: e isso é o que disse de Judá. Ouve o Senhor a voz de Judá e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os inimigos. A nossa melhor estratégia como Igreja de Jesus é pedir que a mão de Deus esteja sobre nós. Foi isso que Salomão fez também, quando ele foi ungido rei do povo de Deus, lá em 1 Reis 3, 4 até 14. Ele pediu para ser guiado por Deus, nas mãos de Deus. Ele quis ser: Senhor, que a tua mão seja comigo. Isso é algo, irmãos, tremendo, porque Salomão, ele foi muito inteligente, o homem mais sábio da Bíblia. E ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria a Deus. Ele pediu que Deus dirigisse a sua vida. Ele queria estar debaixo das mãos de Deus. Jabes então, em sua oração, com essa história de vida que iniciou desde o seu nascimento, ele então cresce. E ele não fica olhando para a dor, ele não fica olhando para a tristeza, ele não fica olhando para as lágrimas. Ele olha para quê? Ele olha para as promessas. As promessas de quem? As promessas de Deus sobre a vida dele. E essa promessa de Deus sobre a vida dele vinha através dos patriarcas, através dos profetas. Por isso que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para nós lermos, ouvirmos, aprendermos e seguirmos e tomarmos posse dessa palavra que é fiel e verdadeira. O último pedido de Jabes foi: livra-me do mal. A mão de Deus conosco para nos guiar, para nos proteger, para nos fortalecer e operar as suas obras em nossas vidas. Certamente uma mão suficiente para nós. Ela é suficiente, sim, ela é absolutamente suficiente em nossas vidas, para que Deus nos livre do mal do pecado, do mal da aflição, do mal de todos os planos malignos de Deus. Aliás, de todos os planos malignos dos nossos inimigos. Deus nos livra, para que eles não possam nos ferir, nem nos afligir, nem fazer com que a maldade sobrevenha às nossas vidas. Jabes então, meus irmãos e minhas irmãs, ele pediu para Deus o livrar do mal. Nós temos a referência bíblica lá em Mateus 6,13, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem a oração do Pai Nosso. Lá então, caminhando para o final da oração, Jesus fala o quê? Livra-me do mal. Deve ser a nossa oração diária, deve ser a nossa oração do cotidiano, pedir para Deus nos livrar do mal. Será que podemos, irmãos, conjecturar, pensar, imaginar que é perigoso ser abençoado? Eu quero explicar o que eu estou dizendo agora. É perigoso ser abençoado. Será que a gente pode pensar sobre isso? É sim. É perigoso ser abençoado quando nós não pedimos para Deus ficar com a gente e quando nós não pedimos para Deus nos livrar do mal. Quantas pessoas foram grandemente abençoadas e vacilaram? De repente o pecado tomou conta da sua vida e muitas, até mesmo hoje em dia, se dizem ateus. Eram pessoas abençoadas,
Então, nós precisamos refletir nisso. É perigoso ser abençoado. Você quer ser uma pessoa abençoada? Então saiba que você está passando por um grande risco. Mas, para que você não seja abatido por esse risco, peça constantemente para Deus estar com você, para Deus te livrar do mal. Muitas vezes na bênção tem-se a tendência de reduzir a nossa dependência de Deus. Na bênção do sucesso espiritual, então nós necessitamos com urgência desse pedido de Jabes: Senhor, me livra do mal, me livra da ganância, me livra do ódio, me livre da revolta, me livre da vingança, me livre disso, Senhor, me livra do mal. Deus lhe concedeu o seu pedido, que lhe havia pedido. O precioso e bendito nome do Senhor fez com que ele prosperasse extraordinariamente e lhe deu sucesso em seus empreendimentos, em seus estudos, em seus negócios, nas suas terras, nos seus conflitos com os cananeus. Ele foi vitorioso e assim ele se tornou o mais respeitado dos seus irmãos, o mais ilustre dos seus irmãos. Desde a antiguidade sempre esteve pronto para orar ao Senhor, sempre esteve pronto para estar diante do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa noite nós possamos imitar a Jabes, seja qual for a nossa situação, se é uma situação de dor, se é uma situação de aflição. Lembra-se que a palavra do Senhor tem promessas para nós. Em Abraão nós somos abençoados, e em Abraão nós temos as nossas terras alargadas. Moisés, ele profetizou sobre a tribo de Judá que a mão de Deus fosse suficiente para aquela tribo. E Jesus nos ensinou a todo dia nós orarmos e pedimos para que Ele nos livre do mal. Esses foram os 4 pedidos de Jabes. Ó Deus, abençoa-me, dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me do mal. E que essa seja a nossa oração também, e que o Senhor esteja também, assim como abençoou Jabes, esteja te abençoando, esteja me abençoando, esteja nos abençoando.